Olá, galera! Oi, do nosso canal. A gente tá aqui hoje no antigo trabalho da Ká, No Wigwam. em Dublin. Mas a gente não vai falar de coisa séria, a gente vai falar de algumas roubadas que a gente se meteu em seguida que a gente chegou no intercâmbio. Então, segura pra vinheta e vem com a gente. Então, gente, tudo parece, né? Uma lua de mel. Parece um passeio na Disney. Passei na Disney, aquelas fotos lindas no Instagram. Maravilhosa. Paisagem morta, cara de coach Torre vida. Eiffel. Mas não é. Então a gente vai contar algumas das roubadas que a gente se meteu quando a gente chegou aqui. Porque eu tenho 2 anos e meio de Irlanda e a Ká tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. E a gente já tem uma lista de roubadas que a gente teve que cortar coisa. Então, Nossa. vamos lá. Vamos falar então, vamos começar falando de inglês? Vamos, que eu acho que é o maior medo da galera, né? Tá bom. E o inglês é o que mais coloca a gente nas roubadas, né? 80% do que coloca a gente nas roubadas é o inglês. Deus é assim. Você tem alguma história de inglês? Tenho. Quando eu tava trabalhando aqui no Wigwam, eu fui fazer um shift no Bernard Shaw, que é um outro pub. E eu ainda não tinha muito inglês, fui lá trabalhar, toda feliz da vida. No final do turno, tudo limpinho, tudo bonitinho. Perguntei se precisava de mais alguma coisa, né? Cada pessoa que se oferece pra ajudar, eu falei, se precisa de mais alguma coisa? E aí ele me perguntou assim, preciso, tem como você buscar um balde com asas? Em inglês. Eu nem lembro como que é isso em inglês. E aí eu falei, claro, onde que eu consigo? Ele falou, não, pega ali atrás do bar. Aí eu, mas me explica como que é, eu quero saber. Ele, não, faz melhor, pergunta pro pessoal que tá lá atrás. Eu sei que eu fiquei nessa brincadeira de ida e volta, uma meia hora dentro do bar, porque isso é uma coisa que eles fazem, eles chamam de batizado, e eles fazem com todo mundo. Que gente legal, gente querida. Não, é muito legal. Depois de mais ou menos meia hora, eu falei, olha, não tô achando isso, eu não sei o que eu é. Eu não consigo achar um balde com asa, senhora. Não consigo, não fazia ideia que aquilo era um balde com asas em inglês. E eles, não, porque a gente usa pro bar, precisa disso pra fechar e que não sei o que. Faz assim, vai ali no bar do lado. Ai, caramba. E pergunta se eles têm um pra emprestar. Eles devem ter. Isso era mais ou menos umas 4:30 da manhã. Aí eu falei, tá bom, mas repete pra mim como que fala. Aí ele falou de novo em inglês. Aí eu, balde com asas. Balde com asas. Tá bom, balde com asas. E eu repetindo, balde com asas. E ele assim, ó, isso mesmo. Coloquei meu casaco, tava saindo já toda desesperada. Que eu falei, meu Deus do céu, preciso achar esse negócio, esse balde com asas. E eles vão me demitir, vou perder meu emprego. Eu sei que tá dando. Balde que boa. Não tenho. Aí quando eu coloquei o casaco e tava na porta, ele veio correndo, ele, Karina, não precisa mais, é brincadeira, tá? Ai, Jesus. Nisso tudo, eu acho que durou mais ou menos 1 hora e eu procurando esse troço, eu falei assim, é brincadeira? É sério? Aí ele falou, sério, a gente pediu um balde com asas, ele era brasileiro, cara. A gente tava pedindo um balde com asas e a gente faz isso pra batizar todo mundo. E eles fazem realmente isso aí, você fica de pub em pub, sabe, pulando? Porque todo mundo ali da região já sabe. É bem legal. É bem legal, bem experiência. Eu tive uma experiência também em bar, mas não foi brincadeira, infelizmente. Eu queria que tivesse sido. Pensando bem agora, eu queria que tivesse sido. Seria mais fácil? Seria menos constrangedor. Eu juntava copos também, eu fazia floor step, como a grande maioria do pessoal que chega aqui faz. E eu estava recolhendo copos e a gente recolhia, e você já começa a ficar craque de pegar 15 copos, botar um em cima do outro, botar no braço e ir. E eu estava voltando com a minha pilinha de copos pro bar e tinha um rapaz muito bonito que trabalhava comigo. Não, vou me ater a isso, tá? E aí eu cheguei e ele estava com uma máquina de cartão, sabe aquela maquininha moderninha? Fazendo propaganda da moderninha. Então a maquininha de cartão na mão e eu com os copos, e eu soltei o copo no balcão e ele soltou a maquininha e me disse:
leva isso pro outro bar que o outro rapaz tá esperando. No momento, né, eu não raciocinei, porque não faria sentido levar uma coisa de copo sujo pro outro bar. Eu peguei os copos e levei, e era pra levar a máquina. E você já toda seduzente com a pilha de copos. Hey, vou deixar aqui. Deixei esse copo, quando eu me virei, vinha outra pessoa trazendo a máquina de cartão. Nossa. E eu nunca mais apareci no bar por toda aquela noite, durante as 3 horas que me restavam de shift. Mas o que aconteceu? Você ficou nervosa quando ele falou? Eu você não só entendi. Você não pensou? Porcaria nenhuma que ele falou, mas dava pra eu ter feito a lógica. O que o outro bar pode precisar? Uma máquina de cartão ou uma pilha de copo sujo, né? Faz Imagina, sentido. né? É, mas não, eu não pensei. Aí eu fiquei nervosa, eu não pensei. E aí eu levei a pilha de copo sujo. Mas no final você teve um date com o rapaz? Ou... Não, Ah, nunca foi, sempre foi platônico. Até porque eu ficava com medo dele, não sei. Pedi pra eu escolher um vinho e eu escolhi a carne. nossa, que vergonha. Vergonha. Falando em pessoas, assim, lembrei de mais uma situação. Ai, quando eu cheguei aqui, ainda nessa pegada do inglês, misturado com seres humanos, eu tinha mais ou menos uma semana de Irlanda. Resolvi ir num lugar chamado Dices. Pra você que tá vindo, Conhecidíssimo. aquilo é conhecido como inferninho. Vocês não sabem o porquê. E eu fui pra Dices, tinha nada de inglês. Deu mais ou menos umas 11h30 da noite. Eu falei, vou embora porque eu tenho que pegar o ônibus. Porque os ônibus param de circular Às 11h30, isso. Falei, vou embora, vou pegar o ônibus, eu não sei, voltar pra casa a pé. E até porque eu tava ainda na acomodação, a pé não dava pra voltar. Eu não ia andar 1 hora a pé. Até porque você provavelmente não sabia pra onde ir se você tivesse que andar a pé, né? Não. Tá bom. Isso- Prosseguindo. Eu estava sem bateria no celular, sem inglês, esperando o ônibus. Eu precisava pegar um ônibus 40D. Passou um ônibus 40. Teoricamente eu poderia ter pego. Mas não, eu falei, não, tá faltando um D, não deve ser. Não sei que vou, era 11 e pouco, tal, meia-noite. Eu falei, não tem mais ônibus, eu acho. E aparece na placa que não tem mais ônibus. Desconfio que não tenha mais ônibus. Falei, e agora? Como que eu volto pra casa? E nesse desespero, acho que o rapaz viu que eu já tava esperando há uma meia hora no ponto de ônibus, ele veio conversar comigo. Um rapaz aleatório. Um rapaz Aleatório, surgiu do na nada. rua. Eu acho que ele era, inclusive, turco. E aí ele chegou pra conversar comigo em inglês. Eu entendi só que ele falou assim, pra onde você vai? A única coisa que eu respondi foi Finglas. Finglas é o nome do bairro. Só. Aí ele, tá, mas aonde? Eu dei uma enrolada porque eu não conseguia falar o nome da rua. Eu não sabia o nome da rua que eu morava. Ele falou assim, olha, eu moro lá perto. Quer dividir um táxi? Assim, Perigo, velho. aí eu, yes. Eu tô desesperada, me leva pra qualquer lugar. Eu entendi só que me ele tira falou daqui. assim, Finglas. Aí eu, yes, Finglas, home. Aí ele, vou pedir um táxi então. Aí eu, Yes, eu falo yes, né? peguei um táxi com estranho. Olha, eu vou te contar um negócio. Cheguei lá em casa, 1h da manhã. Gastei uma grana de táxi, porque eu não sei que caminho que aquele taxista fez. Imagina se ele fosse um psicopata ou alguma coisa do tipo. É roubado. É roubado, assim, o power bank é muito importante. Power bank, que é o carregadorzinho portátil sempre com você. Sei lá, eu fiz uma anotação do nome da rua, né? Eu sei que eu consegui chegar em casa e ele realmente morava perto da minha casa. A grande parte das pessoas aqui são legais assim, mas não dá pra arriscar, né? Não. Não dá pra arriscar. Falando em questão de trabalho e dinheiro e gastar muito, eu me lembro, acho que eu já contei essa história também, que uma das maiores roubadas do meu intercâmbio foi ficar com exatos 83 euros na conta até eu receber o meu primeiro salário.